por uma peça para piano, intitulada Meditação, e que foi interpretada por uma aluna do mestrado integrado em ensino da nossa faculdade, do segundo ano, Beatriz Faria Leão, a quem eu de facto agradeço a sua participação nesta semana. Iria dar agora a palavra à senhora diretora da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, a professora Amélia Ferreira, que está com muito frio ali, que iria efetivamente passar. Bom, eu queria, acima de tudo, agradecer a presença de todos num momento que é extremamente significativo. A professora Dulce acabou de vos dizer que há 36 anos recebemos o primeiro cadáver. Eu e a professora Dulce, há 38 anos, iniciamos as nossas atividades na Faculdade de Medicina do Porto como monitoras de anatomia. E isto diz-nos muito. Na altura não havia programa de doação cadavérica, na altura havia alguns cadáveres, alguns dos quais nós sabíamos que tinham ido lá vender o seu corpo porque precisavam de dinheiro e que era assim que conseguiam sobreviver. A partir de certa altura era com a venda do próprio corpo, qualquer coisa que acabou por ser muito ultrapassada e ter um significado muito especial com o programa de doação dos cadáveres. E eu tenho que dizer agora, e de facto é extremamente importante ver esta moldura de gente que rodeia aquilo que é o significado ainda da existência de corpos que são doados em vida para que grande parte destes que constituem esta moldura humana exerçam a sua atividade profissional e que aprendam e que sejam não, já está bem assim. E que sejam os principais utilizadores desta dádiva. E este aspecto é um aspecto absolutamente crucial do ponto de vista educativo. Vocês nunca mais se vão esquecer deste dia e daquilo que significa aquilo que estamos a fazer neste momento. Que é uma homenagem da qual a Faculdade de Medicina do Porto muito se orgulha e que foram precisos estes 36 anos para que ocorresse pela primeira vez e que tivesse a vossa presença, a presença de estudantes, presença de docentes, presença de familiares, presença de individualidades. Eu agradeço aqui ao Dr. Manuel Pizarro, nosso alumni, e que, representando a sociedade civil nesta altura, partilhou connosco os momentos também no Teatro Anatómico, portanto percebe o significado daquilo que estamos a fazer hoje. E o significado disto, a nossa vida e a nossa formação depende muito destes sinais e destes simbolismos. E este simbolismo é absolutamente crucial para aquilo que vocês vão ter que desempenhar ao longo da vida com cuidar de pessoas e que têm que se lembrar continuadamente que houve gente que em vida doou o seu corpo para que vocês pudessem ter a formação que estão a ter. E nesse aspecto a Faculdade de Medicina orgulha-se imenso deste momento. Acho que é um momento absolutamente significativo para a história da Faculdade de Medicina do Porto e tenho que reconhecidamente agradecer à professora Dulce, enquanto diretora do Departamento da Unidade de Anatomia, ter-se lembrado de instituir esta homenagem esta que já teve digamos, um momento prévio da localização e das cinzas neste local e da vossa presença toda e de todos neste momento. Portanto, muito obrigada a todos e podem crer que para todos nós e para cada um de vocês este momento vai ser um momento que não vão mais esquecer-se do significado que ele tem, por aquilo que vocês vão ter que devolver à sociedade no cuidar dos outros, porque houve muitos que também cuidaram de que vocês tivessem a possibilidade de ter uma educação médica muito adequada, doando os seus corpos para o ensino e para a investigação. Portanto, muito obrigada a todos. Embora já tenha sido apresentado pela senhora professora Amélia Ferreira, gostaria agora de dar a palavra ao senhor vereador da Câmara Municipal de Porto, o Dr. Manuel Pizarro, nosso colega de sempre da Faculdade e do Hospital São João. Muito boa tarde a todos. Eu quero dizer que para mim é um prazer muito especial poder representar a cidade do Porto, a sua Câmara Municipal,
numa cerimónia que tem tanto significado emocional para mim. Eu entrei para a Faculdade de Medicina em 1981 e a minha primeira assistente de anatomia, talvez ela não se lembre, foi mesmo a professora Amélia Ferreira. E eu recordo, eu tenho uma relação profundamente emocional com este momento. É engraçado que eu, no teatro anatómico, onde a gente vivia um misto de anestesia com aquele cheiro a clorofórmio que nos impressionava os olhos, e com o receio da nossa sempre confirmada incompetência, porque nunca conseguíamos saber tanto, como aquilo que para os assistentes parecia tão fácil. A professora Dulce era também uma jovem assistente desse departamento de anatomia. Para eles tudo parecia tão fácil e para nós tudo parecia tão inacessível. A verdade é que eu não tinha a total percepção que hoje tenho do significado dos cadáveres nos quais nós podíamos estudar. Ao longo da vida fui percebendo qual era esse significado. Conheci pessoas que tinham doado o seu cadáver em vida. Pessoas que tinham uma confiança cega na medicina, na nossa capacidade de ajudar os outros, de minorar o sofrimento, de fazer com que a nossa vida fosse mais solidária e tivesse um significado mais humano, mais profundo. E esse é o significado desta homenagem aos doadores. É um significado que nós não podemos desvalorizar. Os cadáveres que chegam ao clorofórmio, que nos irritam os olhos, que nos embaraçam o conhecimento, são uma dádiva das pessoas em nome da sua crença num progresso científico e tecnológico ao serviço da humanidade. Isso é que nós não podemos recusar nunca. Sim, vós estáis a estudar, nós estudamos para ter uma profissão. Essa profissão não é um negócio, é um serviço à humanidade. E só isso é que dá sentido a esta homenagem que a Faculdade de Medicina presta aos seus doadores. Sem eles, nós, talvez pudéssemos ser médicos, mas talvez não pudéssemos ser profissionais tão capazes como aqueles que eles esperavam que nós fôssemos, no momento em que fizeram isso, numa crença que muitas vezes a nossa vida cotidiana põe em causa sobre se a sociedade está a caminhar para aquilo que todos desejamos, um mundo onde todos têm um lugar, onde todos podem aspirar a uma vida melhor. Nós temos que acreditar radicalmente nisso. Estas pessoas que doaram o seu cadáver acreditam tanto nisso, que doaram o seu corpo após a morte ao serviço dessa ideia de radical humanidade. Isso é aquilo que nos faz acreditar no futuro da medicina, no futuro da nossa sociedade. Por isso, para mim, é um tão grande prazer estar em nome da Câmara Municipal do Porto associado a essa homenagem. Parabéns à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Muito obrigado. Iria agora dar a palavra ao Padre José Nuno Silva, que muitos de nós conhecemos por ter sido durante muitos anos pároco do Hospital de São João, é docente da nossa faculdade, mas que aqui se encontra, em boa verdade, em representação do grupo de trabalho interreligioso designado Religiões e Saúde, e a quem eu acho que era importante ouvir neste momento. Boa tarde. Agradeço ao Sr. Professor Adolfo Moreira a confiança que manifesta no convite que me fez para refletir convosco neste momento e nesta hora. Saúdo a Sra. Diretora da Faculdade, a Sra. Amélia Ferreira, que não está cheia de frio porque é um autêntico vulcão. E o Dr. Manuel Pizarro, Sr. Vereador e bom amigo. O professor Filipe Almeida, diretor do Departamento de Educação Médica da nossa faculdade. Eu queria dedicar este texto que elaborei a uma pessoa, a Dona Vitória, que eu conheci há 12 anos, como doente internada no Hospital de São João, e que foi com ela a primeira vez que eu intervim num processo de doação do corpo. A Dona Vitória tinha doença oncológica e fez vários internamentos ao longo de quase 2 anos. Num internamento mais longo, a Dona Vitória tinha umas mãos tão delicadas que bordavam e
tão calejadas do cabo da enxada. Era uma mulher do povo, uma mulher da terra. E ajudei-a numa coisa complicada e difícil, que foi convencer os seus filhos de que a sua mãe era tão à frente que queria doar o seu corpo, porque ela tinha-se apercebido que quando os alunos aproximavam juntamente com os professores assistentes, percebeu que eles precisavam de aprender e quis doar o seu corpo. Ela doou o seu corpo com o mesmo espírito com que, lá internada, bordou uma toalha para o altar da capela do hospital e, além disso, tricotou um belíssimo casaco verde que eu devia ter trazido, mas esqueci, para me oferecer no meu aniversário. Foi muito bonito. A reflexão que me foi pedida, intitulei-a O Corpo Humano Dado, Narrativa do Todo. Eu sou este corpo que diz eu, enuncia conclusivamente Pedro Lane Entral. Desta afirmação em que culmina a aventura intelectual deste nono cimeiro da antropologia médica, eu sou este corpo que diz eu, quero partir para meditar sobre o corpo humano dado como narrativa do todo. O corpo humano dado é, em vida, um eu em intencional dádiva póstuma. Procuremos sobrevoar o corpo humano. Debrucemos-nos sobre os gregos e sobre as reelaborações cristãs do pensamento grego. Acharemos o corpo túmulo, corpo cadeia da alma de Platão, que Santo Agostinho retoma e mortifica manicaísticamente, e o corpo matéria, em que a alma, sua forma, encontra receptáculo em Aristóteles, retomado no seu eleomorfismo por Santo Tomás. O corpo matéria de que a alma é a forma, mas olhando o Aquinense, ambos os elementos como quase uma coisa só, em unidade substancial. Esta linha de pensamento será desenvolvida pela escolástica. Em contraponto, o olhar bíblico sobre o homem, um uno, não somente unidade de diversos, como um composto alma-corpo ou carne-espírito, antes homem, imagem de Deus, diametralmente distinto do animal racional helénico. Homem, imagem de Deus, revelado pura criatura, sempre totalidade integrada. O balançar do pêndulo entre estes dois olhares sobre a constituição corpórea do ser humano definiu a linha sobre que se inscreveu o pensamento antropológico da civilização de que somos viajantes. Um imbricado em processo entre dualismos e monismos, seja de tipo idealista, espiritualista, seja de tipo materialista, naturalista. O balanceamento que conheceu uma outra concretização, na aparente dicotomia criação e evolução, Jerusalém-Roma e Darwin, fé e razão. E rompe Descartes, médico-filósofo, com a sua concepção do corpo como res extensa, objeto, máquina-relógio, radicalizada por Lametrie, também médico-filósofo, corpo não sujeito, até sem sujeito, nem afetos. O corpo objeto da medicina, cadáver a estudar e mapear, terreno, a dissecar com os alvos, corpo topográfico, anatómico, corpo coisa distinto da pessoa, simples seu suporte, matéria indiferente, verificável, fotografável, corpo doente, máquina variável e consertável, corpo adoecível, recuperável, tratável e curável, o corpo desligado da pessoa, do pensamento biomédico dominante, intervencionável, modificável, construível e reconstruível, já duplicável, do axioma tecnocientífico que se insinua e vai contaminando a simbólica e aneticamente a prática médica. O corpo retificado, corrigido, redefinido, costurado, acessório, corpo prótese, corpo de silicone, cybercorpo, cyborg, o pós-biológico de Moravec, pós-evolucionista de Stelarc. E emerge a reação pessoalizante e personalizante do corpo, que encontra em Skinner um olhar alternativo. A imagem que surge da análise científica, diz, não é a de um corpo com uma pessoa dentro,
mas a de um corpo que é pessoa. E Max Scheler, que opondo-se quer ao idealismo, quer ao naturalismo, afirma a corporeidade, que impede qualquer tipo de dualismo psicofísico, assumindo a psique e o corpo como dois aspectos da corporeidade pessoal. O corpo-vivência da fenomenologia de Edmund Husserl, distinto do corpo-objeto. O corpo vivido de Gabriel Marcel, que o personalista Emmanuel Mounier, olhando o fenómeno humano, vem a afirmar que o homem é um corpo, pelo mesmo título que é espírito, todo inteiro corpo e todo inteiro espírito, sujeito de uma existência incorporada, simultaneamente encarnação e transcendência. O corpo, diz Teilhard de Chardin, minha divina matéria. O corpo próprio da antropologia hermenêutica, de Paul Ricoeur. Corpo e vocação, corpo simbólico. E assistimos à reentrada do pensamento de raiz bíblica, o pensamento dialógico, com Ferdinand Ebner. O corpo da pessoa, relacionalidade dialógica, com Martin Buber, que define o corpo como um lugar do entre, onde eu e tu reciprocamente se constituem. Emmanuel Levinas, o corpo-rosto. Maurice Merleau-Ponty, o corpo, a expressão visível de um eu concreto, veículo do ser lugúbre, corpo próprio, corpo vivido, esboço provisório do meu ser total. E Victor von Weizsäcker, o pai da medicina antropológica, que olha o corpo como o corpo sujeito do sujeito que entra na relação médico-doente. O já citado Pedro Laín Entral, expoente da antropologia médica, que faz a proposta de uma antropologia integradora, enciclopédico cientista, historiador, médico e filósofo, de novo um médico e filósofo, que afirma: eu sou o meu corpo, corpo vivente que sente, pensa e quer, corpo vivido que simultaneamente voa e pesa. A carne expressiva de Laín, o qual se arrisca até ao domínio da teologia, onde se encontra com Karl Rahner, expoente da teologia do século XX, para quem a antropologia é necessariamente teologia, e esta necessariamente antropologia. O teólogo da teologia da humanização, que olha o corpo como o modo de ser do espírito. Em contraponto cultural, alguns diriam já pós-cultural, vemo-nos diante do corpo rascunho das ciências da vida e supranumerário do espaço cibernético, como o define David Le Breton, o maior entre os antropólogos do corpo, que escreveu a incontornável e lúcida interpretação antropológica do corpo deste tempo do extremo contemporâneo, como ele diz. Escreve: as fronteiras do corpo, que são simultaneamente as fronteiras da identidade de si, despedaçam-se e semeiam a confusão. Se o corpo se dissocia da pessoa e só se torna circunstancialmente um fator de individuação, a clausura do corpo não basta mais à afirmação do eu. E então toda a antropologia ocidental se eclipsa e abre-se para o inédito. O corpo é escaneado, purificado, gerado, remanejado, renaturado, artificializado, recodificado geneticamente, decomposto e reconstruído ou iluminado, estigmatizado em nome do espírito ou do gene ruim. A sua fragmentação é consequência da fragmentação do sujeito. O corpo é, hoje, um desafio político importante. É o analista fundamental das nossas sociedades contemporâneas. Adeus ao corpo é a sua obra de referência. Assim olha ele o olhar que o tempo lança sobre o corpo. Adeus ao corpo. É este horizonte de sentido que nos traz a dessignificação do corpo, ao corpo moral, com corpo moral enquanto parede exterior a decorar, emblema do self, fecha o indivíduo na sua superficial apetência de exteriorização. Moral, com U, e amoral, com O, porque eticamente neutro, o corpo exaltado das esculturações do bodybuilder, ambas derivas egóticas do sujeito. O corpo humano, penso eu,
É corpo biográfico. Quero pensar. É a decisão sobre o termo do seu tempo de viagem intra-histórica, e a decisão sobre o termo do seu tempo de viagem intra-histórica é a palavra última que diz o sentido encontrado pelo sujeito para os passos todos e pelos passos todos que dá durante a aventura de existir e que nunc, circunscrito pela experiência do espaço e do tempo. É de espaço e de tempo o corpo do homem. Narra o cosmos inteiro, a sua mais elementar partícula mineral como a energia germinal inicial. Narra a noite e o dia, narra luz e trevas. Narra a unicelular primeira forma de vida detectada pela bioquímica e nunca inteiramente decifrável, e a nunca inteiramente decifrável existência da consciência que procuram as neurociências. Narra o corpo do homem, o movimento primordial e grávido de intenção da ontogênese. Narra o próprio homem que pintava no teto das cavernas e em primitivas sepulturas o seu anseio de imortalidade. Narra o homem vagabundo das primeiras eras, gelado pelo frio e aprendiz do fogo, o que deambula pelo alimento e caça e se vem a tornar agricultor e pastor, o homem que escreve desenhos nas árvores, o homem que as abate para fazer uma cabana ou uma jangada, o homem que se alarga do clã à tribo, o homem que socializa o espaço na aldeia e depois o complexifica na cidade. Narra o homem que faz a guerra e o que deseja a paz, a violência e a reconciliação. Narra o homem cativo da natureza e que a supera, agora embarcado na perigosa ilusão de a controlar. Narra a sua condição de homo viator, que transforma a viagem em peregrinação, como assinou o teto das cavernas e sepultou. Narra a invocação de transcendência que rompe a puramente terra e a imanência, a invocação que inscreve o outro no eu, que desvela no ter, mais ainda no ser, a dádiva, como única possibilidade absoluta de sentido. Tudo isto narra o corpo do homem, e cada homem, o corpo que cada homem é, narra esta narrativa do dom ou a sua fatal recusa. O corpo que cada homem é corpo biográfico, é a pessoa em devir histórico, tão concreto como inconcluso. O corpo que cada homem é dádiva e acolhimento da dádiva, desde o instante filogenético inicial das duas meias identidades que por cópula se reúnem. Narra o encontro e os desencontros, narra macho e narra fêmea, narra a mãe e o pai, os irmãos e os filhos, e narra o amor que recebi e que amei, narra a liberdade, narra o pecado e a culpa, narra a compaixão, narra a graça, narra-me a mim e narra-te em mim e a mim em ti. O corpo dado é a narrativa do todo, porque em cada humano corpo converge o cosmos inteiro e a sua fonte, o além-cosmos, criador, que dá criando. O corpo humano dado é o homem que é aquele corpo a concluir biograficamente o seu destino pessoal num ato que traz o sentido do todo, a dádiva. Eu sou este corpo que diz eu, dizia Laim. Adeus ao corpo, diagnostica Le Breton. Eu sou este corpo que diz eu. Adeus ao corpo. A dádiva em vida do corpo quando morto, um corpo em adeus, a dizer o sujeito, num adeus corpóreo, acenado pela dádiva, onde tudo começa, onde tudo acaba. Um adeus em entrega às vossas mãos, para sondardes o mistério do homem. O corpo que cada homem é, narra a terra e narra o céu. E além do céu, narra os céus, narra o homem e narra Deus. Muito obrigada, Sr. José Nuno.
E vamos agora descer um pouquinho na idade e vamos chegar junto das pessoas que efetivamente têm neste momento a possibilidade de aprender, de ter como professores os nossos estudadores. Foi isso que nos aconteceu a mim e à senhora professora Amélia quando chegámos à faculdade. Tivemos os nossos professores vivos e os nossos professores que tinham morrido. E então vamos ter agora, eu terei muito gosto em ouvir, um estudante do mestrado integrado em Medicina, que está no 4º ano, que foi, portanto, nosso aluno e que é neste momento também nosso colaborador e que aqui representa, de facto, todos os estudantes de pré e de pós-graduação que têm a oportunidade de aprender com os dadores que chegam, com os corpos dos dadores que chegam ao nosso departamento. Não apresentei. Francisco Almeida. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço a vossa presença aqui e, antes de começar a minha pequena intervenção, lanço um mote citado de um dos pais da medicina, Hipócrates, quando disse: onde quer que haja amor da medicina, há também amor da humanidade. E, de facto, a medicina nasceu para servir, nasceu para ter no centro de todas as suas ações a saúde e o bem-estar das pessoas, seja ele físico ou emocional. E, enquanto esta afirmação nos pode parecer óbvia, dada como garantida, a verdade é que, com o desenvolvimento científico e tecnológico da medicina no último século, houve também uma distanciação entre o médico e o doente. Por isso é que é tão importante que hoje em dia o ensino da medicina se mantenha num contexto de pessoa para pessoa, onde os meios técnicos não nos alienam do contacto direto com a realidade. Realidade que engloba sentimentos, expectativas, medos, alegrias, interações sociais, toda uma esfera humana. É que muitas vezes a exigência do estudo e da teoria afasta-nos um pouco da prática, de percebermos que as pessoas e a vida das pessoas não está descrita nos livros, e por isso de perceber que há coisas em medicina que têm de ser vivenciadas, experienciadas. E enquanto alunos de primeiro ano, quando contactamos pela primeira vez com um cadáver, nesse momento chegamos ao entendimento de que, a partir daí, vamos começar a lidar com os aspectos mais delicados e profundos da natureza humana: a morte, o sofrimento, a bondade e a generosidade com que estas pessoas se desprenderam de algo tão íntimo como o seu corpo por acreditarem em nós, por acreditarem no ensino melhor da medicina, para que nós pudéssemos ter uma formação científica assente em pilares humanos. E nesse momento há uma tomada de consciência, porque sentimos, desde o início da nossa formação, uma esperança na medicina, sentimos a confiança que as pessoas têm em nós, sentimos a responsabilidade que temos a partir daí. E isto não se aprende nos livros. Isto sente-se nos atos das pessoas. E quando estudamos com um corpo verdadeiro, a ciência não se dissocia das suas implicações. É que, como pano de fundo de toda a exigência teórica, há a lembrança de um grande ato de solidariedade. É que estamos a estudar com um corpo que pertenceu a uma pessoa. E mais do que representar um corpo, representa um ato de amor pela humanidade, um grande ato de valor cívico, um ato de altruísmo, e por isso permite-nos ter uma formação científica num contexto de sensibilidade e respeito pelas pessoas. E este é, aliás, na minha opinião, um dos maiores desafios da medicina contemporânea, perante as pressões técnico-científicas, perante pressões burocráticas, perante a falta de tempo com os doentes, mantermos a consciência de que não estamos simplesmente perante um fígado, ou um raio-x, ou umas folhas de análises. Estamos perante algo que representa mais do que isso. Representa consequências muito importantes para alguém, e essa pessoa espera de nós que sejamos capazes de lhe transmitir esses resultados, estando cientes das implicações que isso tem para a vida da pessoa. E por isso, durante a nossa formação,
é importante nunca nos esquecermos que, embora a medicina seja uma ciência, é uma ciência que lida com pessoas. E lida com as pessoas nos piores e melhores momentos da sua vida. É uma ciência que, paradoxalmente, exige dos seus praticantes uma fé. Uma fé no humanismo, uma fé no alívio do sofrimento, uma fé na vida. E por isso é esta dádiva tão importante, por nos lembrar precisamente que estes são os pilares que temos de adotar enquanto médicos. Por nos lembrar da carga de responsabilidade que está implicada naquilo que estudamos e naquilo que fazemos. Por isso homenageamos hoje este grande ato de bondade e celebramos não só o seu contributo científico, mas sobretudo a postura ética que estas pessoas exemplificam e que serve para nós de modelo. Estas pessoas deixam um legado que vai além da memória impressa nos seus conhecidos, vai além das obras que deixaram em vida, deixam um legado que se estende às mãos e mentes de todos os cirurgiões e médicos que por este seu contributo vão tratar melhor dos vivos. Deixam um legado de esperança numa sociedade melhor, deixam um legado humanista. E a nós, enquanto estudantes, cabe-nos reconhecer e agradecer este gesto, mas mais do que tudo, corresponder à esperança que em nós foi depositada por estas pessoas ao praticarmos uma medicina mais competente e mais humana. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Não podia ter tido uma intervenção que desse mais orgulho a uma faculdade de medicina ouvir e mais comovente. Muito obrigada. Iríamos finalizar as intervenções eu não podia deixar de estar presente, com um dador. Tivemos dificuldade em escolher os dadores, porque felizmente a Faculdade de Medicina tem recebido um número que nós consideramos importante e por isso usámos um critério. E o critério foi tentar encontrar a dadora mais jovem que chegou ao nosso departamento, a Jéssica Braga, que está aqui à minha frente e a quem eu pedi para participar nesta cerimónia e para dar o seu testemunho enquanto dadora. Olá, boa tarde a todos. Sou a Jéssica e tenho 19 anos. Eu fui dadora foi no ano passado, quando tinha 18, e eu estou aqui um pouco para explicar um pouco as minhas motivações, o que é que me levou a doar o corpo. E a razão principal tem a ver um pouco sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo em que eu acredito, ponto. E isso parte muito das perspectivas que eu tenho acerca do mundo e as ideias que eu fui incorporando à medida que fui crescendo. Faz parte do ambiente em que fui inserida, eu sei, mas é diferente quando nós estamos num ambiente em que as pessoas pensam de forma diferente a nós, e às vezes eu sentia muitas vezes excluída por pensar de forma diferente, mas isso nunca foi algo que me impediu de pensar da forma que eu quero pensar. E isso também tem a ver muito com a espiritualidade de cada um, e a minha espiritualidade baseia-se muito na ciência, que é aquilo em que eu acredito, e eu tive a experiência de poder ter aulas no teatro anatómico, que eu acho que foi aquele ponto que me deu para doar o corpo. E durante as aulas, não é, que de uma forma muito pertinente, houve um momento em que eu tive que falar com a minha professora sobre as diferenças entre dadores de órgãos, dadores de corpo, e foi quando eu me percebi que estava à distância de um lance de escadas, ou seja, estava ali perto de mim, eu podia fazer aquilo a qualquer momento e não hesitei. Então eu fiquei com 3 opções na minha mão sobre aquilo que eu poderia fazer com o meu corpo depois de morrer. Acho que toda a gente já pensou nisso, independentemente da idade, acho que já ocorreu isso. E naquele momento eu fiquei com 3 opções em mão. Foi ou ser enterrada, no caixão, colocada, etc., ou ser cremada, ou então ser dadora. E tendo estas 3 opções em mão, eu como que fui descartando de acordo com aquilo que eu penso e acredito. E definitivamente que a parte de ser enterrada não estava de acordo com as minhas ideologias, definitivamente.
A parte de ser cremada, talvez, até pelo simples facto de. Pronto, não queria estar a ser má, mas não vou estar a ocupar o espaço. Acho que o luto faz-se de uma forma diferente, o luto faz-se em qualquer lado. Acho que não é preciso existir um sítio específico para se fazer o luto, e essa é a minha opinião. E a parte de ser dadora só trazia tanto objetivos para mim, porque basicamente era a opção que se encaixava como uma luva relativamente àquilo que eu sou, àquilo que eu penso, e também a parte da sociedade, que é contribuir para o estudo dos estudantes, para formar profissionais de uma forma com mais qualidade. Portanto, isso em mim só vi vantagens. E pronto, assinei os documentos, depois falei com os meus pais, e eles pronto, já me conheciam, não foi nenhum choque para eles, aceitaram como tinham que aceitar, e pronto, acho que é isto. Pronto. Muito obrigada, Jéssica. Foi fácil. Foi assim. Vamos encerrar esta cerimónia, não sem antes eu agradecer a todos os intervenientes e que fizeram desta tarde uma tarde muito diferente, muito comovente para mim. Agradecer a todas as pessoas presentes. Não posso deixar de registrar com muito gosto, até com alguma comoção, o facto de ver tantos alunos da Faculdade de Medicina, da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, da Faculdade de Medicina Dentária, de Nutrição, aqui presentes, e que é de facto para mim, e penso que para a senhora diretora da Faculdade de Medicina e para todos nós, um momento de expressa, para ver as pessoas espontaneamente aqui, de graça, simplesmente para homenagear os dadores. Iríamos então encerrar com um apontamento musical da responsabilidade do Grupo Coral da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que vai interpretar uma peça e que eu penso que se vai colocar de frente para o seminário, onde efetivamente estão a ser depositadas os nossos dadores, e por isso eu convidava todas as pessoas a chegarem-se talvez um pouquinho à frente para que os possamos ouvir. Muito boa tarde a todos.